Olá, seres vivos. Existem muitos jogos criados que carregam alguns elementos assustadores em meio de sua trama, seja a própria história, um personagem, um mapa ou qualquer outra coisa. Mas geralmente esses elementos são inseridos em jogos que têm uma proposta intencionalmente voltada para isso, como por exemplo em um jogo de terror. Porém, existem alguns casos específicos onde podemos encontrar conteúdos bem estranhos e até mesmo perturbadores dentro de alguns jogos, sendo coisas que muitas vezes são tão bizarras que levantam dúvidas quanto ao motivo de tal coisa ter sido inserida nos arquivos daquele jogo, embora na maioria das vezes pareçam ser simplesmente casos sem nenhuma explicação. Então hoje, nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas perturbadoras escondidas em jogos. E sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Para começar a exemplificar o que eu estou falando, podemos começar citando o jogo SpongeBob Saves the Day, um jogo de 2019 que carrega uma história curiosa e bizarra acerca de uma coisa que pode ser encontrada em meio de seus arquivos. O jogo é uma aventura point and click temático de Bob Esponja, e tendo um breve contato com ele fica evidente que o seu conceito é voltado para algo mais casual e infantil, e por esse motivo se torna difícil conciliar a ideia de que um jogo como esse poderia de alguma forma carregar algum material potencialmente perturbador. Porém, por mais estranho que possa parecer, esse algo de fato existe. Enquanto vasculhavam os arquivos internos desse jogo, um grupo de dataminers fez uma descoberta bem bizarra referente à existência de dois arquivos. Ambos eram arquivos de imagem, chamados Yumer 1 e Yumer 2. A primeira imagem era apenas um par de mãos feitas como se estivessem se apoiando em algo, mas a segunda imagem é o que fez dessa a descoberta mais perturbadora do jogo, pois se referia a essa coisa que você está vendo aí agora. Como eu disse, esse jogo não parece nem de perto ser algo que carregue algum tipo de conteúdo perturbador, e olhando para essa imagem nem parece que ela foi tirada desse jogo, mas de fato ela foi. E é justamente por isso que é uma coisa bizarra, pois não parece ter nenhum sentido lógico em haver algo como isso dentro dos arquivos de um jogo de Bob Esponja. O canal responsável por essa descoberta é chamado de Oddheader, e ao ter conhecimento disso, rapidamente se iniciou uma busca por respostas acerca das imagens, na qual foram contactados vários membros da equipe de produção do jogo, que foram então perguntados da razão de um elemento tão contrastante como esse estar presente no mesmo. Foi então que eles revelaram que esse Yumer era como um tipo de placeholder, usado para chamar atenção e ser mudado depois, que em conjunto da segunda imagem seria usado como um tipo de easter egg no jogo, mas devido à falta de tempo eles decidiram simplesmente deixar as imagens no jogo sem nenhuma explicação. E sem dúvidas deve ser uma coisa bem perturbadora se deparar com algo como isso, principalmente sabendo que foi colocado em um jogo de Bob Esponja. Agora voltando um pouco no tempo, temos um caso bizarro envolvendo o jogo do Sonic, chamado Sonic CD. Tendo seu lançamento datado em 1993, Sonic CD foi a terceira parcela da saga Sonic the Hedgehog, lançado para o Sega CD e para PC. Ele ficou muito popular na sua época devido aos seus atributos gráficos, trilha sonora e jogabilidade que eram bastante inovadoras, se tornando um dos títulos mais clássicos dos anos 90. Porém, esse jogo ficou principalmente conhecido em razão de uma coisa perturbadora que foi encontrada dentro dele. Após seu lançamento, começaram a circular alguns boatos entre os principais veículos de comunicação da época, onde os jogadores apontavam que havia algum tipo de segredo ou mistério oculto no jogo, onde esse suposto segredo poderia ser acessado através de algumas senhas específicas que, se inseridas corretamente, poderiam revelar mensagens ou imagens secretas dentro do game. E mesmo parecendo ser claramente algum tipo de lenda urbana, essa história tinha sim um fundamento. E esse segredo acabou sendo posteriormente encontrado pelos jogadores. Na tela de início do jogo, se for pressionada a combinação baixo, 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 esquerda, direita e A no controle, o jogador é levado a uma tela de teste de som. Essa tela tem como função ser um meio de testar combinações variadas de números para ouvir músicas e sons do jogo, e a maioria das combinações trazem sons comuns, porém uma combinação específica revela uma coisa perturbadora presente nesse jogo, que é a seguinte combinação. Ao ser inserida a sequência correta de números, o jogador é levado a uma tela bizarra onde há uma sequência de vários Sonics enfileirados no fundo da imagem, carregando rostos humanos assustadores, em conjunto de um breve texto em japonês que, traduzido, seria algo como: Diversão infinita, Sega Enterprise.
acompanhado do nome Majin no canto da tela, ao qual acabou nomeando esse Sonic bizarro que aparece no fundo, sendo chamado de Sonic Majin. Sendo que Majin é uma palavra em japonês que pode se referir a uma criatura sobrenatural como um feiticeiro ou demônio. A natureza desse conteúdo que pode ser encontrado em Sonic CD é tão surreal que pode ser facilmente comparado a um tipo de creepypasta, muito por conta dos elementos que compõem essa cena. As imagens, o texto e principalmente a música e os sons que podem ser ouvidos de fundo. Só que por mais perturbador que seja, é uma coisa que realmente existe, e não é difícil imaginar que essa descoberta foi responsável por perturbar uma grande parcela de jogadores que vieram se deparar com isso, se tornando rapidamente o mistério mais perturbador de Sonic CD. Apesar disso, a explicação para a existência dessa tela se deve por um tipo de brincadeira por parte dos devs. Majin, por exemplo, é o nome dado a Masato Nishimura, responsável principalmente pela dublagem do jogo. E o apelido escrito na tela foi usado justamente como uma forma de assustar os jogadores, levando a ideia de que foi algo criado pelo próprio diabo ou coisa assim. E da mesma forma que o nome faz referência a Nishimura, a figura bizarra do Sonic que aparece na tela também referencia ele, sendo basicamente uma representação do rosto de Nishimura no corpo do Sonic. E a música bizarra tocada ao fundo se trata da música Final Boss da versão ocidental do jogo. Mesmo havendo uma explicação para uma tela como essa, eu imagino que uma pessoa desavisada deva ficar no mínimo perturbada ao se deparar com isso sem ter nenhum conhecimento prévio. E para mim é uma das coisas mais criativas já colocadas em um jogo, pois cria uma atmosfera intrigante e misteriosa como de uma creepypasta obscura que existisse relacionada a ele. Agora falando sobre outro caso, temos uma situação bizarra que aconteceu não exatamente com o jogo, mas ainda assim é uma coisa bem curiosa. No ano de 1998, era lançado o que ficou conhecido como Game Boy Camera, um acessório para o console portátil do Game Boy que tinha como finalidade ser um dispositivo que permitia serem tiradas fotografias monocromáticas que podiam depois ser editadas ou desenhadas por cima. O dispositivo em si era bem amigável, como você pode ver, embora tenha esse visual pixelado que mais parece retratar uma gravação de terror. Porém, uma coisa nele causou uma grande perturbação em parte de seus usuários. Ao iniciar a câmera, o jogo te oferece algumas opções como de um RPG parecido com Pokémon, onde lá há 5 botões diferentes. E caso seja pressionado muitas vezes o botão de correr nessa tela, serão reveladas essas imagens estranhas de pessoas com feições assustadoras, sendo que ao todo são 6 imagens diferentes. Só que além de ser algo estranho, essas imagens também carregavam a seguinte frase: "De quem você está fugindo?", que obviamente apenas reforçava um teor mais sombrio e assustador com relação a isso. Obviamente não faz sentido nenhum um elemento como esse ser inserido em um console direcionado ao público infantil, mas muitos teorizam que a explicação mais plausível para isso é de que na verdade essas imagens eram dos próprios devs do console fazendo um tipo de brincadeira ou easter egg bizarro. Não se tem certeza quanto a isso, mas é bem provável que seja. Agora, para finalizar, temos um caso bem obscuro relacionado a um jogo pouco conhecido chamado Utaru no Tatari. Utaru no Tatari é um jogo de terror indie japonês no estilo RPG Maker, e só pelo fato de envolver terror em japonês já é uma coisa que causa uma certa curiosidade, né? O jogo foi lançado em 2011 e seu nome, Utaru no Tatari, pode ser traduzido para algo como A Maldição de Utaru, sendo que sua história gira em torno de uma personagem chamada Utano, que começou a presenciar eventos paranormais que antecedem o repentino desaparecimento de sua avó e sua irmã mais nova, e o jogo segue com a personagem procurando por elas e buscando por respostas enquanto explora uma mansão mal assombrada. O jogo se tornou uma mídia muito popular no Japão, porém devido ao mesmo não ter sido traduzido, ele nunca chegou a ser comercializado nos Estados Unidos, o que fez muitas pessoas do ocidente sequer terem conhecimento de sua existência. Porém, uma coisa que se destaca nesse jogo e que faz dele algo bem bizarro, não é o seu enredo, mas sim o fato dele carregar uma grande quantidade de imagens perturbadoras e inexplicáveis que aparecem aleatoriamente durante o jogo. Elas são em sua maioria compostas de rostos deformados, entre outras coisas igualmente bizarras, sendo que elas são jogadas na tela aparentemente como uma forma de assustar o jogador. Isso por si só já é uma coisa bem bizarra, mas levando em conta que se trata de um jogo de terror, até que faz sentido ser usado um elemento como esse. Porém, entre essas imagens, existe uma que se destaca por ser realmente perturbadora, até mesmo para um jogo de terror. No ano de 2014, um jogador estava jogando o jogo normalmente quando veio a se deparar com um tipo de bug ao qual ele inicialmente achou ser de fato um erro do programa.
Ele chegou a fazer um upload de uma curta gameplay onde esse mesmo erro acontecia, e nele podemos ver uma mensagem estranha aparecendo na tela que inicialmente não parece fazer sentido algum. Só que ao mudar a localização do sistema para japonês, as coisas começam a ficar mais claras. Uma mensagem é então revelada sobrepondo o erro anterior, sendo que conforme uma tradução feita por alguns usuários, o texto se mostra como uma junção de frases bizarras e códigos de sistema aleatórios, porém o que é realmente perturbador é uma coisa que acontece logo após a aparição desse erro. Depois do erro, aparece repentinamente uma imagem perturbadora na tela do que parece ser uma mulher sem vida. Como é de se imaginar, após essa descoberta, o usuário que postou isso ficou extremamente perturbado, não só pelo fato de ser uma descoberta perturbadora, mas porque também a única maneira de se livrar dessa tela era saindo do jogo. Essa descoberta ficou por muito tempo como sendo algo sem sentido, até que um outro usuário conseguiu trazer uma explicação do procedimento para que esse erro acontecesse, concluindo que de fato era algo programado, e não um erro. E além de descrever o processo, ele também conseguiu trazer algumas informações sobre essa imagem, como por exemplo o nome do arquivo que segundo ele era chamado yabai, que é uma palavra que pode ser traduzida como perigo ou perigoso. Por mais que saibamos disso, ainda não existem outras respostas com relação a essa imagem, como por exemplo se de fato a imagem retrata uma pessoa sem vida ou até mesmo qual seria a sua origem. E por esse motivo esse é um mistério que continua sem resposta, e o Taru no Tatari é considerado um dos jogos mais perturbadores e misteriosos que existem. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Existem muitas coisas que são colocadas em jogos de forma intencional como um meio de causar uma confusão nos jogadores. Mas em outros, como por exemplo do jogo Taru no Tatari, fica menos evidente qual a real intenção do criador do jogo com aquilo, o que acaba elevando um sentimento assustador e sombrio com relação ao jogo. Qual dessas imagens que eu mencionei mais te perturbou ou deixou intrigado? Comente aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei, pois isso vai me ajudar demais. Além de, claro, comentar o que achou do vídeo. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.